E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre o nono episódio da terceira temporada de Origem From. E foi um episódio muito dinâmico, muito bom, com o nome de Revelações. E talvez tenha trazido algumas respostas que foram bem interessantes. A gente viu diversas coisas que foram se completando e que são relativos a eventos passados. Se você ainda não assistiu esse episódio, aí dá um pause, porque vai ter bastante spoiler. E eu gostei bastante da dinâmica desse episódio, a história ali de ir buscando a Fátima e de ao mesmo tempo contando histórias paralelas do Vitor, também da Tabitha, que teve uma relação assim um tanto quanto direta que a gente pode discutir no final, quais são as consequências, né, dessa ligação entre os dois ali. Cada vez fica mais claro que talvez uma teoria que vocês falaram um tempo atrás possa fazer bastante sentido, mas vamos começar com a parte da Fátima, que foi, digamos assim, o condutor da história. A Fátima está desaparecida porque o Eugene levou ela para justamente fazer com que nasça o monstrinho, filho daquela mulher, está vestida com o kimono, e ali mais ou menos ele está tentando resolver o enigma sob a perspectiva dele, de uma maneira atravessada, assim como foi a Fátima lá no começo da série. A Sarah também, né, teve um papel importante, ela ouviu as vozes aqui, mostrou para todo mundo que os monstros estão se divertindo ali com aquela situação de saber que a Fátima está desaparecida e que algo muito ruim pode acontecer. Isso também é interessante, né, porque mostra um Boyd um tanto quanto fragilizado pela sua doença de Parkinson, que parece estar cada vez pior, e aí ele já faz um acordo com o Kenny ali justamente para manter a sequência da lógica, meio que o Boyd está se preparando, né, para ser derrotado pela doença. Isso muda um pouco a perspectiva dele, porque humaniza o Boyd, deixa ele, digamos assim, uma pessoa normal que pode sentir as coisas, mas eles todos vão se reunir justamente para buscar, tentar encontrar onde estaria a Fátima. E aí, a partir disso, é que a gente vai ter algumas revelações. Talvez, né, o nome do episódio não chegou a revelar tanto, assim, talvez na parte 2 a gente tenha mais respostas. E também a sinopse, né, no nono episódio tá um pouquinho diferente, não foi realmente os moradores tentando sair na cidade. Os moradores, eles se reuniram, mas eles estão tentando encontrar a Fátima, e a partir de daí sim que a gente vai ter algumas partes que são mais interessantes. A Julie, por exemplo, conseguiu se livrar daquelas vozes que estão na cabeça dela porque ela cumpriu a sua missão, largando a corda para o Boyd. Mas ao mesmo tempo, né, a mãe dela começa a deixar cada vez mais vívida dentro de si as memórias do passado. Ela começa a ver as coisas que aconteceram, e aí a gente pode lembrar daquela teoria que o pessoal falou. Será que a Tabitha seria a reencarnação da Miranda de alguma forma? Talvez isso possa começar a fazer sentido, ou talvez mesmo até a Heloise. Mas o que mostrou nesse episódio aí, vocês viram que foi ela tendo a visão da Miranda, de como as coisas foram acontecendo. Ela abraçou o Vitor e depois ela foi lá realmente ser assassinada pelo sorriso. E aí tem a volta dele, né, que a gente tá vendo que o ator também estava super feliz de que ia participar de novo da série, e apareceu assim curtinho, mas mostra que ele é um dos personagens mais importantes do lado do monstro, ali dos lados dos monstros. E também mostra também que o Randall está muito preocupado com as coisas que ele está ouvindo, com as alucinações que ele está tendo, mas talvez a Julie já tenha resolvido essa parte aí, porque ela agora está super calma. O Dinho, que é o marido da Tabitha, começou a apoiar ela. E também o pai do Vitor, né, começa a ver, a partir desse conselho do Jade aí, que o Vitor também é uma pessoa que possa estar bem ali, porque ele conseguiu sobreviver durante décadas. E aí a gente teve uma visão ali do menino de branco não deixando o Vitor cortar a árvore, e ele apareceu todo já mais branco ali, pintado de branco, igual aquelas crianças que estão sendo consumidas ali por aquele local. Isso é importante de saber, que talvez, né, agora o menino de branco seja uma das crianças que foram sacrificadas ali. Ele está realmente mudando, ele está ficando ruim, digamos assim, no sentido de
ser absorvido também por aquele local. Então, talvez ele possa ter sido uma vítima, daí eu estaria completamente errado de achar que ele é do mal e o lugar realmente está começando a sugar a energia dele. Isso deu a impressão bem direta, né, nesse episódio, nesse sentido, porque ele estava mais abatido. Mas, ao mesmo tempo, né, a história lá do Mestre dos Magos, ele não consegue dizer para o Vitor uma resposta direta, como as coisas vão acontecendo. Ele talvez sente culpa por ter falado para o Christopher e aí, em virtude disso, a mãe do Vitor acabou sendo morta naquela história. O Vitor também se sente super culpado em relação a isso, então talvez todos ali sejam vítimas dessa circunstância. Mas a grande questão que ficou nesse episódio justamente é a ligação da Tabitha com o Vitor, com a mãe dele, com a Heloísa. O que seria esse tipo de ligação? Seria uma reencarnação? Seria uma forma de estar sempre mostrando os mesmos modelos? E aí parece, né, que está tendo essa ideia aí do personagem reencarnar, voltar de alguma forma. Aí sim a gente teria uma possibilidade do Vitor ter a ligação com a Tabitha, porque daí a idade bateria, né? Porque quando a mãe do Vitor faleceu, digamos assim, tendo uns 10 anos de diferença ali, se a Tabitha nasce de novo e passa a fazer esse papel, talvez mesmo ela seja uma reencarnação da Miranda, e a história se trata disso, né, desse ciclo de reencarnação para tentar salvar as crianças. E aí a gente lembra daquela outra cena da criança lá, da Tabitha, que teria passado séculos atrás, que poderia ser uma outra encarnação da Tabitha, e aí ela começa realmente a ver as coisas, a lembrar das coisas no sentido mais metafísico, mais espiritual mesmo, daquele local ali fechado em que poderia acontecer isso. Daí a Tabitha seria a pessoa para realmente quebrar esse ciclo e salvar as crianças, salvar todo mundo daquela situação. Isso talvez seja uma possibilidade bem interessante dela ser a reencarnação de várias e várias vezes, várias tentativas, né, para justamente conseguir resolver o enigma daquele local. Isso me pareceu assim um indicativo bem forte em relação a isso, mas talvez não seja uma resposta tão direta e talvez não seja nem uma resposta tão positiva da gente acreditar nesses ciclos aí através do nascimento, de ficar fora, mas o bebê da Fátima também mostra, né, em relação a isso, que pode ser que esteja acontecendo do outro lado mais ou menos a mesma coisa. Nesse sentido, parece que no próximo episódio ali vai ficar mais clara a relação da Tabitha com aquele lugar ali e pode ser que esteja realmente relacionado a isso. Por outro lado, né, a dona também teve uma situação ali que ela resolveu largar as coisas para o lado e proteger a Fátima. Isso foi bem interessante, o povo todo se uniu ali e o Boyd refez aquele discurso que o lugar não pode quebrar eles. Parece que eles estão cada vez mais unidos em tentar resolver o problema, encontrar a Fátima, mas o Eugene não parece arrependido, ele está acreditando ainda naquela mulher de kimono. Isso é super perigoso para ele, inclusive para também Fátima. E ela encontrou um alçapão naquele local que provavelmente deva ser algo bem importante, ou é por onde os monstros entram, por onde os monstros saem, mas existe algo importante naquele sentido ali, porque ela tentou abrir, mas não teve força. Quando o Vitor chega naquele local ali para lembrar as suas memórias, né, realmente a mulher do kimono ali faz com que a Fátima fique em silêncio, e aí a Tabitha realmente surtou porque lembrou das coisas do passado, daquela história ali que aparece a mãe do Vitor. E aí teria essa questão, né, das pulseiras ali serem ligadas ao passado dela de alguma forma, mas através de uma outra coisa, através de memórias em que ela vai refazendo aquele objeto ali em cada vida que ela vai tornando de novo. Isso é bem interessante, assim, em termos práticos para a história, porque explica bastante coisa de como a Tabitha realmente lembra das coisas, de como as pessoas ali possam lembrar das coisas. E isso daí torna realmente ela a personagem que é central na história. E a gente deve lembrar que no começo da série quem chega é a família deles. Então, ou seja, a família deles é o que faz todo aquele
sistema circular de história ali representando o que foi passado. E aí a gente tem realmente as mesmas dualidades ali de ter os personagens repetidos, mas daí com uma outra explicação que seria através de reviver de uma forma um pouquinho diferente. Ou seja, a Miranda seria a Tabitha, mas ao mesmo tempo não, né? Em termos de reencarnação é a mesma pessoa, mas seria outro corpo, outra história, mas que repete o seu destino. Ela estaria predestinada a fazer as coisas ali. Não sei se todo mundo vai gostar desse tipo de explicação, desse tipo de possibilidade, mas é uma teoria que vai ficando talvez mais forte em relação a isso, de ser realmente algo de reencarnação e de contar a história mais ou menos sempre do mesmo jeito até conseguir salvar as crianças. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, achei super dinâmico e acho que valeu bastante a pena. Mas o nome não precisaria ser Revelações, porque deu o início de Revelações, mas na verdade não respondeu tanta coisa assim, mas excelente episódio, muito bem dirigido, muito bem contado, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado, escreva aqui embaixo a sua opinião sobre essa história de reencarnação ou não, ou de realmente uma outra possibilidade que a gente possa ver nessa história. Um abraço e até o próximo vídeo.